E aí, otakus e otaquinhas, beleza? Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e otaku de verdade não pula abertura. Por Atena! Colerados vem dragões! O quê? E pro vídeo de hoje falaremos sobre a série de 3 filmes de Kizumonogatari. Eu sei que muita gente tem dificuldade de assistir esse anime, a Monogatari Series, né? As séries de anime da Monogatari. Mas eu vou lançar os vídeos conforme eu vou assistindo na ordem que eu sei. Eu vou falar sobre Kizumonogatari hoje e depois eu vou falar sobre Nekomonogatari, que já é um anime de 4 episódios. O anime começa com o protagonista Araragi no meio da rua e do nada ele começa a pegar fogo. E guardem essa informação porque ela vai ser importante lá no meio do vídeo. Aí começa a abertura e depois da abertura corta para Araragi no meio da rua de novo. Só que dessa vez ele não pega fogo e ele encontra a Tsubasa, o par romântico do protagonista no filme. E espera, antes de eu falar mais alguma coisa sobre o filme, eu tenho que explicar uma coisa. As garotas que vão aparecendo no meio do anime, né, dos animes que o Araragi vai encontrando, elas têm a ver com o horóscopo japonês ou alguma coisa assim. Cada uma tem a ver com um animal do horóscopo. E eu achava que a Tsubasa era um coelho, porque no meio, quando ela encontra o Araragi e eles estão conversando, ela começa a pular, igual um coelho. Mas em Nekomonogatari a gente descobre que ela é um gato. Ela é o espírito de um gato, não é um coelho. Beleza, depois que o Araragi termina de conversar com a Tsubasa, ele vai pra casa e ele começa a pensar na Tsubasa. Então ele vai no shopping, numa livraria, comprar uma revista. Uma revista bem peculiar. Hentai, tipo isso. E a personagem que estava na revista é igualzinha a Tsubasa. Por que eu tô me aprofundando nisso? Não tem nada a ver com a história do anime. Tá. E quando ele estava indo embora, ele começa a ver um rastro de um líquido vermelho no chão. Ele começa a seguir esse rastro até chegar num estacionamento. E ele descobre que esse rastro vermelho na real era sangue. E uma pessoa estava deitada no chão, sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E ele também descobre que aquela pessoa, na real, era uma vampira. E ela ficou pedindo ajuda pro Araragi. E o Araragi tava se cagando de medo. Ele ficava se perguntando, ué, como é que ela tá morrendo se vampiros são imortais e tal? Mas ela explicou que por causa que ela tava lutando contra 3 caçadores, ela tava morrendo, o importante é isso. Ela levou um ataque fatal e tava morrendo. E ela ficou se arrastando no chão e continuava pedindo ajuda. E o Araragi saiu correndo. Só que no meio do caminho, ele percebeu que é errado deixar ela lá morrendo, mesmo ela não sendo humana. Aí ele volta pra onde ela tá, e lá ele descobre que o único jeito de salvar ela é ela sugando o sangue dele. Arigatou. Acorda em uma sala de cinema com uma loli do lado dele. E lembram daquela cena em que ele estava pegando fogo? Então, é agora que acontece. Ele vê lá a loli, se levanta e sai de dentro do shopping. Só que ele não sabia que ele virou um vampiro e começou a pegar fogo. É nessa cena que acontece. Só que aí a loli vai lá e salva ele. E a gente descobre que aquela loli na real era a vampira. E ela explica pra ele e pra gente também por que ele ainda tá vivo e por que ela virou uma loli. Ele tá vivo porque é o seguinte, ela bebeu o sangue dele, só que ela deixou um pouquinho pra ele continuar vivo. Ela achou que ele ter salvo ela foi uma boa ação e falou, beleza, vou deixar ele vivo. E por consequência disso,
ele também virou um vampiro, e é por isso que ele pegou fogo. E ela virou uma Loli porque ela tá sem os poderes dela, o poder total dela. Ela precisa recuperar os membros dela, os 2 braços e as 2 pernas. Os membros dela foram roubados por 3 caçadores de vampiros. Só que ela, daquele jeito, com o poder total dela e os membros, foi derrotada por eles. Imagina agora, ela, Loli, fraca, tá ligado? Ela não vai conseguir derrotar eles. Então ela fala que o Araragi agora é o servo dela. E fala que ele que tem que conseguir os membros dela pra ela. Só que ele recusa, obviamente. Só que ela faz uma proposta irrecusável. Se o Araragi conseguir os membros dela de volta, ela faz ele voltar a ser um humano. E ele concorda, obviamente, é o que ele mais quer agora. E ele vai lá lutar contra os 3 caçadores. Episode, Dramaturg e Guillotine Cutter. Em tradução literal ficaria episódio, dramaturgia e guilhotina. Nossa, a tradução é muito ruim, né? Que horrível essa tradução, é melhor em japonês ou então em inglês mesmo. Só que ele luta contra os 3 juntos, tá ligado? Eles 3 juntos. E ele quase é morto, só que ele é salvo pelo Oshinomeme. E ele volta pra onde tá a vampira, junto com o Oshi. E lá a gente descobre que o nome da vampira é Quixote Acerola Orion Heartthunder Bradle. Repita. Tá vendo? Ó. Quixote Acerola Orion Heartthunder Blade. Acho que agora tá melhor, né? Eu tinha falado em japonês, agora eu falei em inglês. Ficou melhor pra entender, né? Em tradução seria coração... Não, pera. Em tradução seria beijo, tiro, acerola. Aí o Orion, não sei o que é, Animes Orion. Aí coração de fogo, alguma coisa assim. É uma tradução estranha. Beleza, continuando. E eles pedem ajuda pro Oshino. Só que ele fala, ó, o seguinte, eu ajudo, mas vocês pagarem uma quantia aí, né? Me ajuda que eu te ajudo. Então é isso. Eles aceitam, uma quantia bem alta. E eles também explicam que o Araragi agora tem poderes, né? Depois que ele virou um vampiro. Ele tem super força, a velocidade dele aumentou. E ele também tem regeneração. Ele tem muita regeneração. O membro dele volta bem rápido. Inclusive, isso me lembra que eu fiz um vídeo de personagens com regeneração altíssima. Então, passem lá depois. Continuando, eles também explicam que ele tem que lutar com um de cada vez. Por isso que ele quase morreu. Porque os 3 juntos são fortes, mas com um de cada vez ele consegue ter uma chance, entendeu? Com o mais fraco deles 3 sendo o Dramaturgo. E ele vai lutar com ele. Mas antes eu tenho que falar uma coisa. Pra quem me conhece sabe que eu não curto muito esse estilo de anime. Esse anime que é 90% sangue, 5% eti e 5% história. É isso o anime. E é uma luta muito sangrenta. É sério, é membro saindo, é cabeça sendo arrancada. E o Araragi ficou só... O Araragi ficou só o cotoco, assim, mais ou menos. Ficou muito estranho. Mas como o Araragi tem regeneração, então eles crescem depois de alguns segundos. A coreografia das lutas no anime é muito boa. Eu gosto muito das lutas desse anime. Desse filme, né? É um filme, é tipo Kimi no Na wa, é um filme. E o Araragi venceu entre aspas. Por que eu coloquei esse venceu entre aspas? Porque o dramaturgo se rendeu. Então ele venceu, mas também não venceu. Ele recupera os membros, mas antes dele voltar ele reencontra a Tsubasa. E ele fala que não quer mais ver ela, que não é pra ela se encontrar com ele, porque agora ele é um vampiro. E ele não quer ver ela até ele virar um humano de novo, porque ele tem medo que ele vá sentir alguma coisa, entendeu? Sede de sangue por ela. Ele até apaga o número dela do celular dele no meio disso tudo. Só que ela caga porque ele falou e continua se encontrando com ele, continua falando com ele, porque ela não quer deixar de ser amiga dele. Ele é mó antissocial, ele não tem amigos, mas é porque ele não quer. Fala que não vai deixar de falar com ele, de ser amiga dele. E fica de boa, tudo fica de boa. E o Araragi vai deixar os membros, um membro, né, que é só um braço, pra Quixote. O Araragi não fala com respeito com ela, né, não chama de Heartthunder Bradle. Que nome estranho. Chama de Quixote, então vou chamar de Quixote também.
E a gente descobre que pra ela recuperar o poder dela, né, ela tem que comer o próprio braço, mas não é tipo comer assim de pedaço em pedaço, não, ela coloca o braço inteiro na boca, igual um caroço de manga. E depois que ela come o próprio braço, ela deixa de ser uma loli pra virar uma adolescente de 14 anos. Eu tô chutando, parece uma adolescente de 14 anos. Vai estar passando a foto dela aqui. E o primeiro filme acaba por aqui, com ela virando uma adolescente e todo mundo feliz porque ela conseguiu parte do poder dela de novo e derrotamos o primeiro vilão. E o segundo filme já é mais sangrento que o primeiro. O Araragi vai enfrentar o Episodo. E ele já tá de boa com a Tsubasa e estão lá no campo de batalha. E a Tsubasa vai lá pra tentar ajudar o Araragi. Só que ela é meio doida, ela é meio esquadrão suicida, entende? Ela foi lá pra ajudar, mas na real acabou morrendo. Ela morreu pro Episodo. Ela morre de um jeito muito sangrento. Seguinte, o Episodo, ele tem uma arma com ele. Eu não sei se era uma foice, se era alguma coisa, eu não lembro de cabeça, mas era alguma coisa parecida com uma foice. E ele joga em direção a Tsubasa e pega bem na costela dela e ela cai, fica sangrando. E o Araragi fica lá chorando em cima dela. E aí ele sai correndo atrás do Episodo. Mano, eles vão para um campo de futebol, acho que era um campo de futebol. Eles vão para um campo de futebol americano e lá ele segura o Episodo pelo pescoço, começa a apertar, tá ligado? Enforcar ele mesmo. Ele tava perdendo a humanidade dele. Só que antes dele matar o Episodo, apareceu o Oshino de novo. Falando que, tipo, não mata ele, porque a gente ainda precisa dos membros, a gente não sabe onde é que tá. Ele fala, beleza. Soltou. E aí ele perguntou pro Oshino, tá, como é que a gente faz com a Tsubasa? Aí ele fala, tá, eu vou explicar, mas vai ter que aumentar aí a quantia. Isso não é meu trabalho. O trabalho é ajudar vocês, não a Tsubasa. Ele falou, beleza, eu pago o que quiser. Foi lá, aumentou a quantia e ele explicou que pra Tsubasa voltar à vida, né, sobreviver, a costela dela tava toda arrancada assim. Ele explica que o Araragi tem sangue com poderes regenerativos. Então o Araragi já percebeu, entendi, eu tenho que usar o meu sangue pra consertar lá a costela dela. Ele foi lá, cortou uma parte dele lá, começou a derramar sangue, igual aquela cena do banho na Natsume Taizai. Cortou e começou a derramar sangue na costela dela. E começou a regenerar lá, começou a nascer outra costela no lugar da outra. E ela acorda e todo mundo fica feliz, chorando, ainda bem que você voltou, entendeu? E eles voltam pra onde tá a Quixote. Dessa vez, com o outro braço. A Quixote come o braço. E dessa vez ela parece ter uns 19 anos. Eu tô só chutando aqui. Parece ter uns 19 anos, a aparência, né? E acontece uma conversa com o Araragi e a Tsubasa. E ele fala, seguinte, agora eu vou lutar contra o mais forte. E eu não quero que você vá pro campo de batalha, morrer de novo. E ela aceita. E fala, seguinte, quando a gente voltar pra escola, a gente se vê. Ela entrega a calcinha dela pra ele e fala que quando eles voltarem pra escola, ele devolve pra ela. Só que ele fala, eu nunca mais vou te devolver isso aqui. Mano, o Araragi é um personagem muito massa. Aí o Araragi vai pro campo de batalha, lutar contra o Guilhotina. Só que a bestada da Tsubasa foi pro campo de batalha e foi feita de refém. E o Guilhotina fala, e se você deixar eu ir embora sem lutar com os membros, eu deixo a Tsubasa ir. E o Araragi começou a lembrar do que o Oshino falou pra ele, que ele tinha que perder toda a humanidade dele pra conseguir vencer o Guilhotina e salvar a Tsubasa de qualquer inimigo. E é isso que ele faz, ele perde a humanidade dele, consegue salvar a Tsubasa e consegue derrotar o Guilhotina e pegar os membros. Ou seja, missão cumprida. E o terceiro filme acaba aqui, na derrota do Guilhotina. Nem mostrou a Quixote comendo as pernas. O terceiro filme começa com o Araragi conversando com o Oshino. Conversando, perguntou pra ele o seguinte: Oshino,
eu derrotei esses caras que derrotaram a Quixote. Muito fácil, você não acha não? Ou eles são muito fracos ou eu sou muito forte. E o Oshino falou, talvez sejam as duas coisas. E o Oshino revela que tinha roubado o coração da Quixote. E em vez de lutar com o Araragi, aconteceu uma luta mó massa, não, ele só entrega pra ele e fala, eu vou embora. E pergunta também se ele tinha sentido fome ultimamente. E o Araragi falou que não, que depois que ele virou um vampiro, fome é o que ele menos sente. E ele entrega e vai embora. E o Araragi finalmente entrega o coração e as duas pernas pra Quixote. E ela come. E se a Quixote estava com a aparência de 19 anos, em idade vampírica ela teria 3.800. Eu vou chutar que ela estava com uns 25 em aparência. Mas em idade vampírica seriam 3.800. E o Araragi fala pra Quixote que, será que finalmente você pode devolver a minha humanidade? E ela fala, beleza, eu devolvo, mas antes, vamos lá pro telhado conversar um pouquinho. E eles vão conversar. E a Quixote começa a sentir fome. O Araragi também. Só que a fome deles dois é uma fome diferente. Ele estava sentindo fome de comida. E ela, acho que vocês já devem ter sacado. Então, ele sai para procurar comida, para comprar comida, né? Mas é comida de gente. E quando ele volta lá pro shopping, ela estava devorando uma pessoa. E ele fica totalmente assustado, sem pensar. Só pensava em correr, na real. Ele não estava pensando em nada. Só pensava em correr. E ele saiu correndo. E ele estava morrendo de medo. E ele também percebe que estava sentindo um pouco de fome, da mesma fome que a Quixote. Só que ele não quer isso. Então ele liga para Tsubasa para conversar com ela. E ele conta o que aconteceu. E percebe que ele é o único que pode parar a Quixote. E ele vai lá lutar com ela. E acontece, é uma luta, de novo, muito sangrenta. Cabeça para todo lado. Cada soco que eles davam era uma cabeça voando. E ele começa a beber o sangue da Quixote. E deixando ela com uma aparência de velha, tá ligado? E ele descobre que pra ele voltar a ser humano, ele tem que matar a Quixote. Só que ele não quer isso e ele começa a gritar o nome do Oshino. E o Oshino aparece e ele pergunta se tem um jeito dele voltar a ser humano sem matar a Quixote. E o Oshino explica. Tu vai ter que beber o sangue dela quase todo. E tu vai virar um quase humano. Tu vai continuar com a regeneração, a super força, a velocidade. Só que tu vai poder andar no sol. E é só isso. Ele vai poder andar no sol. Olha que incrível. Vai continuar com as presas e tal. E a Quixote vai virar uma meia vampira. Ela vai continuar com os poderes dela. O Araragi vai ter que ficar alimentando ela com o sangue dele. E ele faz isso. Ele começa a alimentar a Loli. E o filme acaba por aí. Com ele amigo da Tsubasa, na escola, com os poderes de vampiro. E alimentando a Quixote. Pra sempre. E é isso. Eu poderia ter feito 3 vídeos explicando cada filme. Mas eu resolvi resumir tudo em um vídeo só. E eu vou trazer as outras séries. Neko Monogatari, Bakemonogatari, os Gatari tudinho. E pra você não perder os outros vídeos falando sobre os outros Gatari, se inscreve, ativa o sininho. E se você gostou, deixe seu like pra ajudar. Sayonara!